Quantas vezes você já ouviu dizer que o alecrim é bom para tudo? Mas será que ele realmente tem todos esses efeitos positivos? Será que ele ajuda na memória, melhora o nosso humor, é bom para dor de cabeça? E será que ele tem algum efeito no nosso sangue? Será que ele pode prevenir a má circulação, combater coágulos no sangue? Existe fundamento científico para a gente falar que isso é verdade mesmo? Será que tem pesquisas, base na ciência para comprovar tudo isso? E quando o alecrim é combinado com outras coisas, como por exemplo com limão, com mel, será que tem efeitos positivos ainda melhores? Será que ele pode ser usado para infarto, para AVC, para trombose, embolia? Quais são os reais efeitos do alecrim no nosso corpo? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se inscreve no canal, senão eu vou tomar uma bronca do meu editor. A gente está com a meta aqui para chegar a 1 milhão de inscritos ainda esse ano. Então, meu amigo, você que está do outro lado da tela, não deixa eu tomar um puxão de orelha não. Se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações. E caso você queira acessar vídeos exclusivos, ainda mais aprofundados, vídeos sem anúncios que ficam aí te incomodando, você já acessa a categoria Diamante por menos de R$5. É só clicar em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro e não se esquece do nosso livro físico aqui do canal. Ele já está disponível no Mercado Livre, na Amazon e nas melhores livrarias. E se você for numa livraria e não achar o nosso livro, chama o gerente e fala: que espelunca é essa aqui que não tem o livro do Dr. Antônio? Faz esse favor aí para mim. Dá bronca, porque a gente tem que chegar no Brasil todo. E quando a gente fala sobre afinar o nosso sangue, a gente está se referindo a um conceito popular. No dia a dia a gente fala sangue fino, sangue ralo, sangue grosso. Só que se a gente parar para ver na linguagem médica, quando a gente fala esse termo de afinar o sangue, a gente está falando numa redução da agregação das células do sangue. As plaquetas são as principais células que vão se grudando e formam o que a gente chama de coágulo sanguíneo. Então o termo afinar o sangue nos remete a melhorar a fluidez do sangue, para que o sangue passe com maior facilidade nos vasos sanguíneos e não forme trombos. Então o que muitos remédios de má circulação fazem, como por exemplo o AS, a varfarina, a rivaroxabana e vários outros, é diminuir a agregação das células do sangue, impede com que elas se aglomerem, com que elas se ajuntem. E o alecrim, que tem o nome científico de Rosmarinus officinalis, é uma planta com cheiro agradável, aromática, mas além de sua beleza, do seu cheiro, do seu sabor, ela tem na composição muitos compostos que, se usados de forma racional, de forma inteligente, a gente pode melhorar a nossa saúde. O ácido rosmarínico, o cineol, são compostos da planta que têm efeito anti-inflamatório, antioxidante e, recentemente, têm sido cada vez mais estudados por conta de alguns efeitos antiagregantes plaquetários do vegetal. Tem um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Messina, na Itália, que foi publicado no Journal of Medicinal Food em 2013. Esse trabalho vai estar aqui na descrição, junto com outros que eu vou citar, caso você queira se aprofundar, caso você queira ir mais a fundo nesse tema. Mas essa pesquisa mostrou que o extrato do alecrim inibiu a agregação plaquetária em células humanas e no sangue humano in vitro, em placas de pesquisa, de maneira dependendo da concentração com que era usado. E isso significa que, sob certas condições, o alecrim pode reduzir essa adesão das células do sangue, As células do sangue param de colar umas nas outras, dificultando a formação de coágulos. E um dos principais mecanismos das doenças cardiovasculares, como o AVC, como o infarto, artérias entupidas na perna, é essa hiperagregação das células do sangue. E um detalhe curioso é que esses cientistas descobriram recentemente que muitos compostos bioativos do alecrim, eles podem variar conforme as estações do ano. Então, outra coisa que eu preciso chamar a atenção é que não só essa variabilidade da planta, mas cada pessoa também reage de uma forma. Cada organismo é único. Por exemplo, que eu estava vendo para a gente poder estudar, ficar mais por dentro do tema e fazer esse vídeo. Na primavera,
durante a floração, a concentração desses compostos pode ser até 40% maior, como por exemplo o ácido rosmarínico, trazendo um efeito ainda mais benéfico para o nosso organismo. Então, se você talvez cultiva o alecrim na sua casa, talvez se você consome ele de alguma fonte confiável, o melhor momento, por exemplo, seria a colheita e secar ele, preparar para o uso, a colheita na primavera, e secar ele para deixar ele pronto para consumir no restante do ano. E você pode talvez associar o seu alecrim com outras plantas. O limão combina muito bem, vai trazer vitamina C para essa bebida, que é uma fonte poderosa, né, de flavonoides cítricos, hesperidina, eriocitrina, diosmina, tudo isso são compostos do limão que vão somar com o alecrim. E esses compostos eu não estou só citando aleatório, tem pesquisas mostrando que eles têm efeitos também, assim como o ácido rosmarínico, o cineol do alecrim, sobre os nossos vasos sanguíneos, sobre o metabolismo do nosso corpo. Tem um estudo do Journal of Nutrition and Metabolism de 2020, mostrando que a hesperidina do limão ela é eficaz para reduzir a agregação plaquetária. E isso, né, junto com outros compostos do alecrim, claro que dentro de um estilo de vida saudável, não adianta você querer tomar chazinho com gota de limão fumando, ok? Tudo isso, né, essa combinação pode representar uma proteção extra contra eventos tromboembólicos no nosso corpo. Além disso, o limão ele tem um efeito alcalinizante leve no nosso organismo. Em algumas pessoas ele pode melhorar a digestão e até mesmo contribuir para um melhor funcionamento do fígado. Ele pode favorecer indiretamente a síntese e o equilíbrio do colesterol e dos triglicerídeos pelo nosso fígado. São dois fatores que, quando estão desregulados, né, o colesterol e os triglicerídeos em excesso, vai contribuir para a formação de placas de ateroma, de placas que enrijecem as nossas artérias, que entopem os nossos vasos sanguíneos. Então, quando o alecrim e o limão, por exemplo, eles são combinados, você está usando uma bebida, e tomando, né, ingerindo uma bebida que tem muitos compostos benéficos. Compostos fenólicos, flavonoides, antioxidantes naturais. Não são aqueles químicos processados, produzidos em laboratórios com conservantes, não. É um estilo de vida saudável, talvez seja mais benéfico do que ficar dependendo de uma caixinha de remédio ou de cada vez mais comprimidos para o resto da sua vida. E quem mais se beneficia, né, desses chás, desses compostos, são as pessoas que têm um estilo de vida inflamatório, né, pessoas que já têm uma tendência a ter colesterol alto, síndrome metabólica, sobrepeso, sedentarismo. Talvez, não que isso seja certo, se você puder combater esses fatores de risco é ainda melhor. Mas as pessoas que já estão expostas a mais efeitos deletérios, talvez um chá, um estilo de vida saudável, mudar às vezes um pouquinho só dos seus hábitos de vida pode ser uma diferença importante no seu risco cardiovascular. E a gente tem muita coisa para falar ainda nesse vídeo, muita coisa interessante, mas eu vou te dar 2 recadinhos muito rápidos aqui. Eu prometo que vou ser breve para não cortar o seu raciocínio. Na descrição desse vídeo, quando você encerrar, né, terminar de vê-lo, você vai encontrar alguns links muito úteis. Na descrição você vai achar o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Você vai encontrar o link de 2 e-books, que são livros eletrônicos. Um deles vai trazer para você 10 dicas práticas de como cuidar da sua saúde circulatória e proteger as suas veias contra coágulos, e um outro e-book que vai te explicar como cuidar da sua circulação através da sua alimentação. Como aquilo que você come todo santo dia pode refletir na sua saúde circulatória. Eu tenho certeza que esse material vai te surpreender. E não esquece do nosso livro físico, o SOS Má Circulação e Trombose, que já está disponível no Mercado Livre, na Amazon e em várias livrarias. Mas vamos voltar para o nosso tema de hoje para você não perder o raciocínio sobre a forma correta para preparar. E não é só ferver, colocar ali o chá e beber, né? O ideal é que primeiro você prepare a água. Pegue 500 ml de água, ferve, deixa ela levantar a fervura e desliga o fogo. Aí depois, com a água morna ainda quente, você adiciona as folhas secas do alecrim, né? Pode ser um ramo fresco, bem lavado, aguarda algo próximo de 5 a 10 minutos,
com a tampa fechada para evitar que alguns compostos voláteis sejam perdidos. E logo a seguir pode acrescentar um suco de meio limão espremido naquele mesmo momento e consumir, porque quanto mais passa o tempo, mais as substâncias são perdidas. Então, para preservar o máximo de vitamina C, flavonoides, compostos fenólicos, polifenóis, você tem que consumir a bebida. O ideal é que seja, né, ingerida imediatamente. Então você pode coar, e uma quantidade adequada seria 1 a 2 vezes por dia, longe das refeições principais. Esse momento do chá, ele pode ser inclusive um ritual diário de autocuidado, uma pausa estratégica onde você vai ter mais atenção com você, onde você vai talvez desacelerar um pouco desse nosso estilo de vida acelerado, né, para quem já vive em estado de alerta constante, correndo para lá e para cá o dia todo. Isso também é medicina de verdade, isso é autocuidado, isso é um cuidado com você, né? O cortisol elevado, aquela pessoa extremamente ansiosa, estressada, é um dos gatilhos da aterosclerose, é um dos principais fatores de risco cardiovascular. O estresse crônico do dia a dia, o excesso de cortisol vai causar resistência insulínica, aumento do peso, enrijecimento dos vasos sanguíneos, maior agregação plaquetária, e ao longo dos anos, tudo isso vai refletir em uma maior tendência para AVC, para infarto e até mesmo para artérias entupidas e trombose. Mas falando sobre os vegetais em si, né, muitas plantas receberam o nome de afinadores de sangue, raleia o sangue, né? Muitos vegetais têm essa crença popular. Talvez você já tenha ouvido falar do alho, né, que tem a alicina, que é um composto sulfurado, que tem ação vasodilatadora e antiagregante plaquetário. O hibisco, algumas pessoas defendem com uma ação diurética, que serve para controlar a pressão arterial, para diminuir a viscosidade do sangue em si, né? Embora o hibisco também tenha flavonoides na sua composição, que pode ajudar a proteger as nossas veias. Mas dentre todos os vegetais que a gente conhece, talvez o alecrim, principalmente quando misturado com limão, ou até mesmo com uma gotinha de mel, caso você queira tornar ele um pouquinho mais doce, ele tem um diferencial muito importante em cima dos outros representantes do reino vegetal, por conta da soma de vários efeitos positivos. Ele atua contra a má circulação em diversas frentes ao mesmo tempo. Ele tem vários efeitos. Ele reduz a inflamação nos nossos vasos sanguíneos, ele melhora a fluidez do sangue, ele protege o nosso endotélio, que é a camada mais interna dos nossos vasos sanguíneos, ele tem uma ação antioxidante direta e anti-inflamatória, e ainda atua sobre a nossa flora intestinal, né? Além também do nosso intestino ter relação com o nosso sistema nervoso, o que tem sido associado a uma melhor regulação do nosso eixo neuroendócrino. Todas essas diversas frentes de ação, elas vão se somar e ter um efeito cardiovascular ainda melhor. E além disso, né, não só do alecrim, mas outros benefícios que o limão traz consigo, a gente tem um efeito ainda mais potente. O limão vai trazer vitamina C, vai trazer flavonoides cítricos, eu já citei alguns para você, né? A eriostrina, hesperidina, todos eles vão fortalecer a parede dos vasos sanguíneos, auxiliar na integridade capilar, reduzir o estresse oxidativo na microcirculação, além de atuar no nosso fígado, controlando o metabolismo hepático do triglicerídeo, do colesterol e de outras gorduras do nosso corpo. Como eu te falei, vários trabalhos que a gente usou para fazer esse vídeo vão estar na descrição, caso você queira ir mais a fundo e estudar um pouco mais sobre esse tema. Mas tem um estudo da Nutrients de 2020 que apontou que o consumo de flavonoides cítricos ele está sim associado a uma menor incidência de AVC isquêmico, principalmente na população idosa, porque a vitamina C ajuda a manter os vasos sanguíneos elásticos e flexíveis, já que ela induz a síntese de colágeno. E falando em vitamina C, não sei se você sabe, mas o limão ele mudou o curso da história marítima mundial. Em 1747, um médico escocês chamado James Lind, ele realizou um dos primeiros experimentos clínicos que documentou o quão importante para a nossa circulação e a nossa saúde é a vitamina C. Ele acabou testando
e observando em muitos marinheiros uma doença chamada de escorbuto, porque durante as grandes navegações, né, dos portugueses, dos espanhóis, numa dessas que o Brasil foi descoberto, a doença que mais matava os navegantes era a falta de vitamina C, que causa um problema chamado de escorbuto. E aí ele, né, pela observação e trabalho e pesquisas, ele descobriu que frutas cítricas, principalmente na época o suco de limão, curava essa doença em poucos dias. E mesmo assim, a Marinha Britânica ela demorou mais de 45 anos para implementar isso oficialmente, né, o uso de frutas cítricas nas embarcações. E quando finalmente isso aconteceu, quando todos da época começaram a entender que de fato as frutas cítricas eram importantes para os marinheiros que ficavam longas jornadas em alto mar, os britânicos eles começaram a ser chamados de limeys por outros navegantes, que é um apelido que persiste até hoje em algumas regiões do solo britânico. Sabe essa crença, né, que as plantas são benéficas, que elas podem ajudar? Tudo isso não é muito novo, não é coisa de hoje em dia, não é uma modinha nossa recente por causa de redes sociais. Há muitos anos, muitos pesquisadores já percebiam isso, que da natureza vêm os principais remédios e as principais curas para as nossas doenças. Na Grécia Antiga, muitos estudantes usavam grinaldas de alecrim durante os exames, porque eles acreditavam que as plantas refrescavam a memória e fortificavam o seu cérebro. Não é à toa que Shakespeare, por exemplo, em Hamlet, ele fez Ofélia dizer: aqui está o alecrim, que é para a lembrança, ou algo nesse sentido, não tenho certeza se eu recitei o verso corretamente. E essa associação, né, com o alecrim, com a memória, atravessou muitos séculos. E a ciência moderna hoje, com as pesquisas, né, com os trabalhos, com a modernidade, acaba só, né, confirmando o que muitos antigos já intuíam, já percebiam, né, com conhecimento tradicional, conhecimento empírico. E o nome rosmarinus, de onde deriva o nome científico da planta alecrim, vem do latim ros, que significa orvalho, e marinus, do mar, significando orvalho do mar, que é uma referência nas flores azuladas da planta que crescia na encosta do mar Mediterrâneo, parecendo um orvalho azul sobre o mar, algumas gotas que pingavam do céu e escorriam pelas montanhas. E daí vieram até mesmo os romanos da época, que consideravam o alecrim sagrado. Eles associavam a planta à deusa Vênus, que era um símbolo não só do amor, mas também da beleza. E a gente tem mais exemplos para reforçar como o alecrim faz parte, né, da história humana, tem importância inclusive medicinal. Durante a terrível peste negra, a peste bubônica que devastou a Europa no século XIV, se eu não me engano, surgiu uma história sobre os 4 ladrões de Marsella, na França, uma cidade francesa. Eles roubavam muitos pertences dos mortos sem contrair doenças. E aí o pessoal ficou curioso porque que eles não pegavam a peste, não pegavam essa doença. E quando eles foram capturados, esses 4 ladrões, eles ofereceram revelar o seu segredo em troca da sua liberdade. E o segredo, na verdade, era uma mistura de ervas, né, em vinagre, incluindo o alecrim, o alho, a sálvia e outras plantas aromáticas com a qual eles se banhavam, se esfregavam antes de entrar em contato com os doentes que morriam da peste, e talvez isso possa ter sido algo que os protegeram contra a doença que dizimou parte da população mundial, quase 50% do mundo. E essa mistura, então, ficou conhecida na época como o vinagre dos 4 ladrões e foi usada durante muitos séculos para nos proteger contra algumas doenças contagiosas. Sempre que aparecia alguma infecção, alguma morte misteriosa, alguns vilarejos, algumas populações usavam esse vinagre para poder se proteger. E só nos dias de hoje que a gente acabou descobrindo através da ciência, da medicina, né, que muitas dessas ervas elas têm propriedades antimicrobianas naturais e além, né, do seu efeito anti-inflamatório comprovado. Mas não se trata só de escolher um ou outro chá, ou uma planta, ou outro vegetal. A verdadeira proteção mesmo, né, onde a gente vai ser um pilar para a gente se proteger
contra a trombose, contra a embolia, contra doenças cardiovasculares como o AVC ou infarto, não é só um único vegetal. Não adianta você tomar um chazinho de alecrim todo santo dia e não faz o básico, não se alimenta corretamente, não faz atividades físicas, não se hidrata. A alimentação anti-inflamatória tem um poder antiagregante impressionante. Quando você acrescenta comidas ricas em flavonoides naturais, como no limão, né, na uva, o chá verde, ácidos graxos anti-inflamatórios, como o azeite de oliva extra virgem, óleos derivados de planta como o abacate ou até mesmo a semente de abóbora, peixes, óleos em peixes gordos como o ômega 3 que tem na sardinha, no arenque, na pescada. Quando você também, além de acrescentar esses nutrientes positivos, mas evita os nutrientes negativos, evita o excesso de açúcar refinado, o excesso de gorduras trans, alimentos ultraprocessados, esses alimentos congelados que são acrescentados diversos conservantes e produtos químicos para durar bastante, tudo isso reduz a inflamação nos seus vasos sanguíneos e a rigidez arterial. E é aqui que entra um conceito que vai muito além da farmacologia, que eu acho que você também não quer ficar dependendo de uma caixinha de remédio para o resto da sua vida. Então a forma com que você se relaciona com o alimento também importa, não é verdade? É muito melhor você descascar do que desembalar, do que abrir pacotes e latas. E a forma também com que você prepara, né, o modo de preparo, além, né, do consumo em si, né, aquela pausa durante o dia, a conexão com o seu corpo, a escuta do seu organismo, né, aquilo que você sente, aquele momento de relaxamento, de curtir aquele sabor, sentir o cheiro do chá, tudo isso também atua sobre a sua biologia, tudo isso tem efeitos bioquímicos no seu corpo. Pode parecer bobeira, mas eu tenho certeza que quando você fizer uma pausa para curtir esse momento, você vai sentir o que eu estou falando. O estresse crônico, o estilo de vida acelerado, são fatores silenciosos por trás do enrijecimento dos vasos sanguíneos, da pressão elevada e até mesmo da má circulação, da trombose e da embolia. O chá, ele não é uma cura para coágulos, ele é uma ferramenta para um estilo de vida saudável. Mas o que dá poder a tudo isso é a forma com que você insere na sua rotina. Não é um remédio mágico que vai fazer sumir um coágulo do seu sangue, mas é um aliado que, se você fizer o consumo regular, equilibrado e consciente, vai fazer uma enorme diferença na sua circulação. O verdadeiro tratamento é o estilo de vida saudável. Não adianta tomar um chazinho correndo para o trabalho nervoso ou tomar um chazinho fumando um cigarrão, né, gente? Não adianta, porque isso, né, um dia guiado por estresse, por hábitos deletérios, sedentarismo, excesso de gorduras, de sal, de frituras, noites mal dormidas, não é um chá que vai curar tudo isso. Faz sentido? O chá, ele é um apoio, ele é um gesto de autocuidado, ele é um lembrete de que você tem poder sobre o seu corpo. Você tem poder, na sua mão está a saúde ou a doença. O remédio, né, não tem medicamento que vai substituir uma boa alimentação. Não tem remédio baratinho, sem efeito colateral, que todo mundo pode tomar, que vai fazer um coágulo sumir misteriosamente. O corpo precisa estar em movimento, a mente precisa estar tranquila, né? A gente precisa se nutrir e se cuidar. E é nesse cenário que o alecrim com limão, com mel, entra para ser um aliado, uma ferramenta natural e, de certa forma, bem simples e acessível, além de ser respaldado por ciência, por pesquisas, que pode sim fazer parte de uma estratégia para você ter mais proteção cardiovascular. Quando o sangue ele flui com leveza, né, quando o nosso sangue ele está numa composição adequada, quando o sangue ele flui bem entre os nossos vasos sanguíneos, o nosso coração agradece. Ele não trabalha com uma sobrecarga e às vezes o que parece muito simples, como tomar um chazinho à tarde, pode ser um começo, né, importante para você entrar, para você aderir a um estilo de vida saudável. E para você que quer saber um pouco mais sobre o açúcar, que é um dos principais vilões do dia de hoje, eu quero te convidar para assistir um vídeo que vai aparecer aqui em cima. Fica tranquilo que daqui a pouquinho o card aparece sobre o açúcar, que é um dos alimentos mais polêmicos que nós temos atualmente, mas você sabia que o nosso cérebro só se alimenta do açúcar?
ele não come gorduras e nem come proteínas. E todo mundo fala que o açúcar é péssimo, que o açúcar é inflamatório, enfim, eu vou te revelar toda a verdade. Um vídeo que vai aparecer daqui a pouquinho aqui, mas fica tranquilo que eu vou te dar só alguns recadinhos finais antes. Um deles é para você não esquecer do SOS Má Circulação e Trombose, o nosso livro físico que já está no Mercado Livre e na Amazon, de se tornar um membro assinante, clicando no botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. Você já acessa a categoria Diamante por menos de R$5 e acessa muitos conteúdos exclusivos. E se você quiser fazer uma contribuição pontual para os nossos projetos sociais, o Pix está na descrição do vídeo. E nunca se esqueça que a prevenção é o melhor remédio para qualquer doença. A estratégia mais inteligente é você debelar o problema antes que ele aconteça. Não é esperar surgir um coágulo no seu sangue para ter que tratá-lo. O melhor é você evitá-lo. E para te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular, para fazer a coisa certa como tem que ser feito, é que a gente está aqui. Não esquece então, clica no card que está aqui, você não pode perder esse vídeo polêmico sobre o açúcar. Vou estar te esperando lá. Clica nesse link e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até lá!